Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mostrar as tintas, né, essas carimbeiras que são para fazer o método Distress. Então, a diferença dessas carimbeiras, que são carimbeiras também, né? Você pode carimbar normal. A diferença dessas carimbeiras, dessas tintas, para uma tinta de carimbeira normal, é que essas carimbeiras, esse tipo de tinta, a gente pode trabalhar com água. Então, se você tiver water paper, que é o papel que a gente pode utilizar com água também para aquarela. Se você utilizar esse papel, water paper, você também pode utilizar esse tipo de tinta e pode fazer vários trabalhos usando água e também usando esse tipo de tinta. Além do que, esse tipo de tinta a gente também pode utilizar para envelhecer fotos. Então é uma tinta que ela é formulada de uma maneira diferente para você poder trabalhar com fotos, pintar as fotos, né? Poder envelhecer as fotos. E também para poder fazer que nem eu falei, para trabalhar com água. Hoje o que eu vou mostrar vai ser... Nós vamos fazer um bookmark, tá? Então nós vamos fazer hoje parecido com esse, tá? Que na verdade esse eu utilizei água no fundo, né? Podem perceber que tá diferente. E nós vamos fazer mais ou menos nesse estilo também, tá? Bom, então nós vamos fazer dois tipos de marcadores de livro. Então, eu vou utilizar como aquarela e vou usar água também junto com a tinta, e o outro eu vou fazer só a técnica de Distress normal. Bom, eu cortei 2 pedacinhos de papéis e aí eu acho que o tamanho varia, o tamanho que você quer. Tem gente que gosta mais grosso, tem gente que gosta mais compridinho. Esses meus pedacinhos eu cortei 5 centímetros por 19, tá? E o mesmo tamanho para esses 2 pedacinhos que são papéis de scrapbook, que eu vou colocar no fundo de cada marcador de livro, tá? Então, vamos lá. Como vocês podem perceber, aqui eu tenho várias esponjinhas, certo? E é como a gente vai utilizar esse tipo de tinta, a esponjinha e o aparador das esponjinhas, tá? Então, eu tenho cada uma dessas esponjinhas para uma cor das minhas carimbeiras de Distress diferente, tá? Então, o que nós vamos fazer primeiro, geralmente eu vou utilizar primeiro essa esponjinha, que ela vai com a cor rosa, tá? Como é que a gente vai fazer esse trabalho? O Distress não é só carimbar e carimbando, não. Ele tem uma técnicazinha mais, um pouquinho mais elaborada. Não é difícil, tá? Mas você molha a esponjinha, tá bom? E é bom ter uma base no fundo, porque você vai molhar toda a sua mesa. Então, para não sujar a sua mesa, a sua base de corte, então você coloca pode ser um papel, esse aqui é tipo um plástico que eu coloco embaixo. Então, você molha a esponjinha, tá? E começa pelo canto e vai fazendo círculos, tá? Sempre fazendo círculos. E aí vocês vão vendo que a tinta vai pegando, vai dando um aspecto de como se fosse antigo para a folhinha. Lembrando que quando você molha, nunca começar pelo meio, sempre começa no seu plástico e vai entrando no papel aos poucos e fazendo sempre movimentos circulares, tá? Porque se você colocar a tinta direto no papel para poder começar, ela vai fixar no papel e vai ficar borrões, não vai ficar bonito. Então tem que começar sempre daqui do plástico para dentro do papel. E aqui a gente tem o coloridinho, tá? Agora, vamos utilizar o marrom,
o nome é Vintage Photo. E aí nós vamos fazer da mesma maneira que nós fizemos com o rosa, certo? Também começando pelas beiradinhas e sempre rodando. Ó como já dá um ar de antigo. E é assim que fica. Agora nós vamos usar esse carimbo. Colocar bem no meio. E agora, utilizando esse extensor, vou fazer algumas folhinhas diferentes. E aí, utilizando esse tipo de fita, que é tipo um post-it, vocês podem usar post-it também para segurar. Então, eu vou segurar ele aqui, na folha. E aí eu vou segurar o extensor e vou colocar em cima de alguns que eu não vou utilizar, que é para não pegar a tinta também nos que eu não vou utilizar. E agora eu vou utilizar o amarelo. E aí o amarelo você pode vir em cima. Passar bem forte, tá? E depois de novo o marronzinho, que é pra dar aquele aspecto mais de folha de outono. E é assim que ele vai ficar, tá? Bom, agora a gente pode utilizar uma caneta dourada para fazer as nervuras da folha. Pode utilizar marrom também, ou um outro tipo de dourado, que às vezes esse não vai aparecer muito, mas eu gosto do efeito que ele dá. Então vai ficar mais ou menos assim. O douradinho vai ficar brilhando. Agora eu vou pegar uma frasezinha, um quote que eu tenho, e é um clear stamp, e eu vou utilizar ele para carimbar aqui. E agora eu vou utilizar duas tirinhas que eu tenho e vou colar uma em cima e uma aqui embaixo. Então ficou assim. Para finalizar, eu vou utilizar a minha caneta branca. E aí vai ficar assim. E agora nós vamos fazer o fundo.
Então, nós vamos colar. Como a gente fez no outro vídeo. Da mesma forma. Nós vamos colar. E aí, ficou bem certinho. Tá? Agora, nós vamos cortar os cantinhos, arredondar. Bom, e aqui está arredondadinho. Agora eu vou colocar um ilhós aqui na pontinha. Então eu vou marcar. Vou fazer o furo. E por fim, colocar o ilhós. Tá aqui o ilhós colocado, tá? E agora eu vou colocar o fiozinho. E aqui está ele com fiozinho. E aqui tá o seu marcador de livro bonitinho. E esse é o primeiro que a gente fez. Agora nós vamos fazer outro. Bom, esse eu vou começar com o amarelo. E aí vamos passar para o marrom de novo, que é para dar aquele ar de antigo, de mudança de cores. E agora com água, borrifadorzinho de água normal, você vai molhar, lembrando que é uma folha própria para utilizar água, tá? É water paper. E agora é só esperar secar. Bom, assim que fica depois que secou, tá? Bom, pronto. Aí agora eu vou colocar um carimbo. Também vou carimbar. Mas essa é só uma parte da árvore. Vou colocar aqui no cantinho. Então tá aqui, coloquei a árvore, mais uma vez, colocando o extensor, pra gente poder fazer as florzinhas, as folhinhas de novo. E aqui embaixo eu vou fazer uma folha maiorzinha, tá? Amarelo. E o marronzinho.
vai ficar assim, e mais uma vez utilizando a caneta dourada para fazer as nervuras das folhas, tá? E mais uma vez os nervurinhos ficam brilhando. Bem simplesinho, bonitinho. E agora, novamente, vamos colocar o fundo do marcador de livro. E aqui está o fundo do cartão e a frente do cartão. Bom, agora eu vou colocar essas duas abóborazinhas que eu cortei de um papel, de uma folha de scrapbook que eu achei. E novamente vou colocar esse outro pedacinho, tá? Aqui temos o nosso cartão, nosso bookmark quase pronto. Agora, novamente usando minha caneta branca, vou fazer o detalhezinho no cantinho. É um detalhe que eu gosto muito de usar, porque não sei porque eu acho que torna mais delicado. E por fim, dessa vez vou fazer só aqui na ponta. Vou arredondar só essas duas pontas para ficar diferente. E vou colocar o ilhós de novo. Então vou marcar novamente. E agora eu vou colocar o fiozinho. E tá o fiozinho, tá pronto. Mais um marcador de livro, certo? Lembrando que esse método que a gente utilizou com a água, tipo aquarela, né, só pode ser feito com o papel water paper e com a tinta de stress, ok? Não pode ser feito com a tinta normal, porque elas são feitas de maneira diferente, né? Então, essa tinta é especial e você pode fazer isso. Já com essa, você não vai ter o mesmo efeito que com essa tinta. Bom, pessoal, espero que tenham gostado das minhas dicas e dessa nova técnica de utilização da tinta de stress. E espero que vocês possam fazer os marcadores de livro de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!